Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela sua TV Pantanal Opinião, né? Você sabe que o carnaval está aí e nós também estamos aqui unidos no bloco Unidos pelo Trabalho. E o Opinião de hoje vai falar sobre segurança pública. Segurança pública, mais especialmente sobre aquela que diz respeito a roubos de veículos automotores. Aqui na cidade de Cuiabá, para você ter uma ideia, aí na grande Cuiabá, ou seja, Várzea Grande também, no estado como um todo, mas aqui tem proliferado, rapaz, alguns tipos específicos de roubo. É roubos que vão, que voltam, a onda, né? A onda vai e volta e está sempre incomodando aí os malas, dando um jeito de tentar driblar as forças de segurança. Está a postos conosco, para você ter uma ideia, aqui hoje, mais uma vez, o doutor Gustavo Garcia, responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores. Vai falar para a gente sobre essa questão, as operações, enfim, o trabalho que vem sendo feito. Tem muito trabalho sendo desenvolvido por essa importante delegacia. Ele já esteve conosco num passado ainda não muito distante, fez aqui um balanço dos trabalhos, realmente, e por isso a gente sabe que o volume, mais uma vez, cresceu de trabalhos, não é? E o convidamos e ele gentilmente nos aceitou e aqui está a postos para mais um programa Opinião. Professor Lourenberg Alves, segunda-feira de carnaval, rapaz. Estamos aqui trabalhando e o povo lá se divertindo. Firme, nós estamos firmes. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós, telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que está aí acompanhando o programa Opinião também pela internet, além do canal 22, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Da sua audiência, que tem 3 anos que estamos aqui a fio, todos os dias, todas as noites, para ser mais exato, trazendo sempre entrevistas ao vivo. Doutor Gustavo Garcia, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Esse flamenguista, Gustavo Garcia, só que não, é vascaíno, né? Obrigado por... cada um sabe. Então, doutor, rapaz, eu estou impressionado com o número que nós nessa semana, divulgamos em 40 dias, 45 caminhonetes Hilux roubadas na Grande Cuiabá. É um absurdo isso, né? Mais de uma por dia. O que está acontecendo? Tem alguma coisa, um modus operandi diferente? O que está acontecendo aí? Como é que está a DFVA nesse sentido? E as forças de segurança como um todo nesse sentido aí para tentar acabar com isso aí? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lourenberg, telespectadores do programa Opinião. Uma honra estar aqui presente com os senhores, falando um pouco sobre segurança pública e especialmente sobre alguns casos do nosso dia a dia, né? Em especial essa questão que está levantando. É um problema que já foi identificado já há alguns meses. A gente vem trabalhando de forma sistemática, de forma técnica, para identificar os autores, né, desses delitos de forma a desarticular organizações criminosas e associações criminosas que estão envolvidas com essa prática delitiva. Então, o primeiro passo foi identificar o problema. Quando nós identificamos que havia um modus operandi de subtrair veículos que estavam estacionados nas vias públicas, sobretudo, em alguns estabelecimentos comerciais, nós montamos uma equipe da nossa delegacia só para atender essas ocorrências. Nós criamos uma força-tarefa para atender todas as ocorrências relacionadas a esses delitos. E agora nós tivemos na quarta-feira passada, nós tivemos o primeiro desfecho positivo, a primeira fase da Operação Curon. Curon? Curon, que significa clone, que é o modo que eles atuam. Eles clonam as chaves veiculares.
que esses veículos, caminhonetes Toyota, Hilux, eles têm a ignição por chave de aproximação. Então, eles usam tecnologia para subtrair os veículos, né? Esses veículos automotores. Então, nós deflagramos a primeira fase, um trabalho muito sério, coordenado pelo doutor Egson Arthur, brilhante delegado, que sua equipe da delegacia da FBA. Fizemos 5 prisões, cumprimos 8 mandados de busca e apreensão nas residências, em algumas empresas. E um passo importante para que a gente consiga identificar todos. O compromisso da Polícia Civil é nesse sentido, de identificar todos que estão envolvidos com essas práticas que causam insegurança para a população. Então nós vamos identificar todos eles, vamos identificar patrimônio, vamos fazer o que é para ser feito e dar a resposta que a sociedade merece. No seu tempo, porque nosso trabalho é um trabalho muito técnico, que depende de outros atores, né? Depende também do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então nós temos que dar também à sociedade, oferecer um trabalho que seja com uma metodologia própria, investigativa, com técnicas especiais, para que as pessoas fiquem realmente presas, que elas não saiam na primeira ação policial. Então esse é o nosso objetivo e tenho certeza que nós vamos cumprir, como nós estamos cumprindo ao longo desses anos que estamos lá à frente da unidade. Nós todo ano, só no ano passado, Paulo, pra você ter uma ideia, nós fizemos 8 operações qualificadas. O que são operações qualificadas? São operações que a gente utiliza técnicas especiais de investigação e que acaba resultando em prisões preventivas, prisões temporárias, busca e apreensão, sequestro de bens e valores. Nós fazemos operações qualificadas nesse sentido, que a gente não busca tão somente a prisão do criminoso, mas a descapitalização do crime organizado. O Poder Judiciário tem agido, tem colaborado à altura nesse sentido aí, porque para você fazer a busca e apreensão, o confisco propriamente, não é, há que se ter, imagino eu, essa autorização, né, da Justiça. É instantânea, praticamente. É um pedido, uma cautelar de sequestro, né, dos bens dos investigados, e algumas vezes já sai a decisão do magistrado para alienar antecipadamente, para garantir posteriormente que as vítimas desses crimes tenham direito ao ressarcimento. Entendi. Entendeu? Então, e além do que, possa também, é uma espécie também de descapitalização do crime. Você tem que tirar, tem que fazer com que essas organizações criminosas não tenham os recursos necessários para continuar agindo mesmo preso. Então, por isso é uma medida muito importante. E o Poder Judiciário tem dado o que é de acordo com o entendimento deles, o correto. Né? Nós levamos para eles um trabalho muito técnico, respaldado com os pareceres do Ministério Público, eles têm decidido favoravelmente. E eu tenho operações que já chegaram até no STF, STJ, mantendo prisões e mantendo sequestros. Né? As últimas operações que nós fizemos tiveram esse resultado. Caríssimo Nuremberg Alves. Delegado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. É sempre bom, mas sempre bom mesmo tê-lo de novo no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Eu vou pegar carona, delegado, nessa fala do senhor, mas vou trazer um trecho que eu encontrei no site RDA News, que o senhor também falava, entre aspas, por trás de organizações criminosas responsáveis por roubos e furtos de veículos em Cuiabá e Várzea Grande, existem empresários que se relacionam com a elite da sociedade. Parte dos criminosos são membros de facção criminosa, mas a outra parte são estes empresários que levam a vida comum, fecham aspas. E aí eu tenho 2 perguntinhas, delegado. A primeira delas, a mesma estratégia para fazer o cerco, para montar o cerco contra aqueles que vão lá com a mão na massa para praticar o roubo e o furto, é a mesma estratégia para atacar o empresário, aquele que fica na retaguarda,
que ganha, às vezes, até mais do que o próprio criminoso, o próprio operário do crime. Essa é a primeira questão. A segunda questão, nos últimos 2 anos, quantos empresários envolvidos com esse crime, tanto do furto quanto do roubo, foram presos? Então, a estratégia, a resposta jurídica muitas vezes é diferente, né? As ações que a Polícia Civil deve utilizar são diferentes. Quando envolvem pessoas que não estão colocando a mão na massa, que não estão executando, mas são os responsáveis por dar as ordens, para preparar a logística para a prática criminosa, que nós chamamos até mesmo de autoria de escritório, nós temos que utilizar técnicas especiais, né, e ferramentas especiais. Então, a nossa unidade, a DFVA, ela é preparada para realizar investigações tecnológicas e financeiras. Por isso que a gente tem que, primeiro, lastrear a nossa investigação de modo a identificar que por trás daquele executor do roubo ou do furto existe uma organização criminosa ou uma associação criminosa. Feito isso, quando se caracteriza a existência de uma organização criminosa, existe uma lei própria que estabelece técnicas especiais, que estão à disposição dos operadores do direito. O delegado, como coordenador da investigação, ele vai verificar qual a técnica apropriada para aquele caso. Nos últimos anos, uma outra pergunta que o senhor fez, sobre a relação de empresários, nós temos alguns casos de pessoas, não tem aqui o dado quantitativo, mas vários empresários foram identificados em diversos ramos, né? Muitas vezes criando empresas fictícias para justamente circular os valores obtidos da atividade ilícita. Então, quando a gente fala que por trás do crime existem pessoas que se dizem empresários, isso na verdade é uma técnica para ocultar os valores obtidos da atividade ilícita. Então, eles criam empresas, utilizam laranjas nessas empresas para serem sócios. Então, isso tudo só é possível identificar através de investigações financeiras. A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, ela está na vanguarda. Hoje, praticamente, uma boa parte das delegacias especializadas, e a DFVA se inclui dentro desse sistema, ela é capaz de fazer investigações complexas e financeiras. Então, aqueles que acham que não vão ser identificados, vão ser sim. Aquele empresário que se diz empresário, que está por trás do crime organizado, que está fomentando essa prática do executor, eles vão ser identificados. Lógico que no seu tempo. Lógico, no seu tempo. Ok. O destino principal continua sendo Bolívia. Boa parte. Boa parte, Boa sim. parte não significa maioria, então. Não significa maioria, mas uma parte bastante relevante. No caso com a Bolívia, doutor Gustavo, existe por parte do governo de Mato Grosso um termo de cooperação no sentido de que se coloque as mãos naqueles que já foram identificados como autores do crime, não é? Ou como receptadores, ou como os praticantes primários, né? Que são os assaltantes, os ladrões propriamente? Então, Como é que faz para chegar a esse pessoal quando há a identificação, já localizou-se a caminhonete, no caso da Hilux, localizou-se lá, como é que faz para fazer isso? Então, nós temos um sistema hoje de inteligência e nós, a da DFVA, embora ela tenha uma atribuição tão somente na capital e em Várzea Grande, nós conseguimos fazer uma grande articulação com as delegacias de fronteira e também com o GEFRON. Recentemente nós recebemos a ilustre visita lá do secretário adjunto de integração operacional, doutor Fernando, coronel Fernando, junto com o comandante do GEFRON, o coronel Bugalho. E aí a gente sempre tenta de todas as formas criar alguns links para que a comunicação se aperfeiçoe, né? Hoje existe a delegacia de fronteira, que também
facilitou bastante a comunicação com as delegacias da capital. Então é nesse sentido, se apreende um veículo, a maioria dos delegados que atua na região de fronteira, eles fazem essa comunicação com a nossa delegacia, remete a cópia do flagrante e, havendo interesse, a gente busca outras informações com a unidade. Pois é, mas aí eu continuo com a dúvida, me desculpar, eu vou ter que insistir um pouquinho, Claro. Talvez eu nem tenha a informação exata, mas assim, existe burocracia. O que eu quero saber é o seguinte: a polícia boliviana dificulta, facilita, que você identificou que é produto de crime, de roubo. Ela dificulta, facilita, coopera, como é que é? Existem algumas cooperações pontuais, isso também não é oficial, né? Pelo menos o que chega ao meu conhecimento. Não existe nada estabelecido entre o governo do Mato Grosso, com a Bolívia, com São Matias, né? Pelo que eu entendo, não existe. Pelo que eu sei do meu conhecimento, não tem essa articulação formal, né? Até porque teria que ser Ministério da Justiça, teria que ter outros órgãos federais para estar com essa sintonia. Mas existem relações particulares lá, principalmente do GEFRON, com a polícia boliviana, e eles entregam os carros recuperados à polícia ao GEFRON, à polícia militar, e aí eles fazem a recuperação e entregam na delegacia. Em relação à polícia boliviana, o nosso contato é muito diminuto, né? Praticamente inexistente. Não existe, não é? Não existe. É porque eu não tinha entendido, desculpa, que era em relação à polícia boliviana. Né? Não, sim. Não, e na ponta, o que eu queria saber é exatamente isso aí. Meu carro foi roubado. Localizou-se meu carro lá em São Matias, por exemplo, né? Como que eu faço para pegar meu carro de volta? É esse trâmite, como é que faz para saber esse translado de lá para cá? Como é que faz? Eu posso entrar, autoridade policial, não. Posso entrar lá? Como é que faz isso aí? Tem que ter tem que ter a cooperação isso que eu quis saber. Da polícia local, né? Nós não temos a jurisdição para atuar naquela região. Então, é mais no bom senso mesmo. É mais no bom senso. E algumas vezes eles fazem essa comunicação com os parceiros comuns, né? Que geralmente é o GEFRON que atua naquela região. O GEFRON atua bem na faixa de fronteira, entendeu? Então eles têm contatos pessoais com eles. Vamos para o intervalo comercial. O contrário existe, doutor? Brasileiros que roubam... eu nunca vi. Bolivianos que roubam aqui e vice-versa? Nunca presenciei assim, um roubo praticado por boliviano aqui. Ou boliviano que rouba lá para trazer para cá, para o Brasil? Não, também não. Não tem também, é o caminho inverso. O caminho inverso não existe. O programa Opinião dá um tempo para o primeiro intervalo comercial desta noite. Estamos entrevistando aqui o Gustavo Garcia, delegado de polícia. A gente volta no instante só. Cá estamos de volta com o programa Opinião, nesta segunda-feira, entrevistando aqui o Gustavo Garcia, delegado de polícia, responsável pela DEF-VA, que é a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, né? Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas aqui ao caríssimo delegado. Delegado, de acordo com os dados da Superintendência do Observatório de Segurança Pública, no período de janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 477 roubos de veículos em Cuiabá e 262 em Várzea Grande. Com relação ao número de furtos de veículos, em 2021, foram 867 em Cuiabá e 263 em Várzea Grande. E aí vem a minha pergunta: esses números de furto e roubo no período de 2021 preocupam, assustam, é alarmante ou ainda não chegamos ao índice percentual de preocupação? E se não é preocupante, o que se deve fazer para não chegar a um nível alarmante? Em 2021, em 2022, melhor dizendo, nós tivemos uma redução em relação aos roubos, uma redução bem acentuada. Porém, houve um aumento em relação aos furtos.
Então a gente constatou, nosso setor de análise criminal... Desculpe, delegado, houve uma inversão. Em 21 teve mais roubos do que furtos. Exatamente. Aí no outro ano, em 2022, nós já constatamos uma mudança, uma migração da atividade criminosa. Nós tivemos mais furtos do que roubos. E aí, a gente analisando, né, o que pode ter acontecido, foram que as operações que foram deflagradas, e a gente mantém sempre essa média de 6 a 8 operações qualificadas, acabaram resultando em uma redução significativa. E quando você reduz o roubo é quando você tem emprego de violência e grave ameaça. Você causa um dano menor à sociedade. Então essa era a nossa prioridade naquele momento. A gente reduzir drasticamente os índices de roubo. E conseguimos, junto, não só não houve uma atuação exclusiva da Polícia Civil, das forças de segurança, né? Mas, logicamente, as operações qualificadas, aquelas que eu mencionei anteriormente, elas são muito relevantes. Em relação ao furto, agora nós estamos atacando firmemente, de forma rígida, e nós vamos reduzir também, né? Sobre se o nível está dentro do adequado, eu considero que o ideal era nunca ter roubo e furto. A gente não trabalha com o nível adequado. Se tiver uma sociedade, um caso de crime ocorrendo, a polícia tem que atuar. A gente nunca está satisfeito com os índices que são apresentados. Temos que dar sempre respostas positivas. E eu acredito que a questão para redução, ela passa por um sistema de justiça criminal, envolvimento do Poder Judiciário, do Ministério Público, da polícia, das forças de segurança e também, por óbvio, da sociedade. Nós temos hoje, analisando como ocorrem os furtos, eu posso garantir que 90% dos casos ocorrem na via pública. E aí a gente coloca veículos de grande valor agregado, né? Estacionados por 6, 8 horas na rua, com período noturno, com poucas pessoas passando, com pouca luminosidade, e aí são alvos dessas ações criminosas. Então nós temos também a sociedade, o proprietário do veículo, as vítimas, elas também têm que, de alguma forma, auxiliar nesse enfrentamento, criando dificuldades para que as pessoas que praticam crimes tenham sucesso nas suas empreitadas. Isso é muito importante. Que tipo de dificuldade, por exemplo? Primeiro, colocar em locais seguros, estacionados, em garagens. Claros, bastante movimentação. Às vezes, a minha experiência observa que muitas vezes o veículo é subtraído, né, num local em frente a um estacionamento. A pessoa às vezes quer economizar, tem um carro de um grande valor, mas quer economizar 10, 20 reais. São escolhas. Né? Então, tem que ter essa ponderação que é importante também para esse enfrentamento. O Boca, vamos colocar algumas imagens que a gente tem aí, não sei se a Caroline passou para vocês aí, tem umas imagens aí dos trabalhos que são realizados pela DERF-VA, e eu gostaria, isso aí, vai descrevendo para a gente de que se trata isso aí, doutor? São nossas ações, né, que são ações sempre sigilosas, a gente tem essa característica de atuar de forma reservada e de forma objetiva e técnica. Nós estamos há 4 anos com essa média de 8 operações por ano e de total quase 50 operações. Esse efetivo é o mesmo que tinha na vez passada que o senhor veio aqui, ou teve... Não, é praticamente o mesmo. E sempre, o que caracteriza a nossa atividade é que não tem um disparo de arma de fogo. Tem um disparo, não tem um confronto, é tudo ações que a gente faz realmente de forma muito técnica. Eu perguntei do efetivo justamente por isso, né? Porque é uma característica da Polícia Judiciária Civil, e a DFA não é diferente, o uso da inteligência, né? Inteligência artificial, na tecnologia propriamente. Inteligência artificial, que é a tecnologia. Em que escala isso está sendo... pode colocando mais imagens aí, que enquanto isso a gente vai falando, porque tem bastante imagens aí. Em que escala é feito esse uso da inteligência? Enquanto isso, você pode comentar que situação que é essa? Foram apreendidos, porque muitas vezes, além dos veículos que são apreendidos, nós apreendemos drogas, apreendemos
materiais utilizados para comercialização de drogas. No caso ali, nós temos mais de 1.000 pinos. Esses pinos, eles são condicionados de drogas ilícitas, cocaína. Então, existe uma grande vinculação também com outros ilícitos, o roubo e furto de veículos, né? Muitos dos criminosos também são traficantes, então a gente tem todo esse tipo de ação. Eu estava falando da tecnologia, em que escala é usada essa tecnologia? A tecnologia, a Polícia Civil, ela teve que se modernizar nos últimos anos em razão da própria evolução também das ações dos criminosos, né? Então hoje nós temos ferramentas para investigação que nos auxiliam bastante diariamente. O governo investiu em tecnologia para essa área? Investiu em tecnologia. A própria Polícia Civil, ela vem já há alguns anos incrementando um sistema de produção própria, né? Os próprios programadores alguns deles são policiais, e aí é o mérito da instituição de selecionar pessoas com talento, e são extremamente talentosos, e isso deu um grande diferencial na resposta. Prova disso que há cerca de 2 semanas atrás, nós recebemos uma visita, uma comitiva de Rondônia, do Tribunal de Contas de Rondônia, com outros delegados, para entender como funciona a Polícia Civil do Mato Grosso. A Polícia Civil do Mato Grosso hoje ela é referência em investigação, em tecnologia, e vem avançando muito, e o resultado está aí. Toda semana tem operações diversas, seja no interior, na capital. Então, o mérito dessa tecnologia disponibilizada aos investigadores, delegados, escrivães, a todos, fez com que a polícia se tornasse forte não só na capital, mas também no interior, né? Que ótimo, que ótimo. É bom isso porque vai pelo menos amenizando a falta de material humano, né? Enquanto não se tem a contento ali um efetivo, não é? Que corresponderia àquilo que é o ideal, tem a tecnologia que vai suprindo, às vezes até superando, porque acaba ajudando e muito aí o trabalho feito pela nossa PJC. Lorenberg. Delegado, a primeira pergunta que o Paulo fez, eu gostaria de aprofundar um pouco mais, provocar o senhor um pouco mais naquela resposta que o senhor deu. A primeira pergunta que ele fez. No dia 13 de março de 2022, de acordo com o site RD News, o senhor teria dito que não basta tão somente a ação policial. É necessário que haja outras ações que possam ser somadas à ação policial para combater tanto o furto quanto o roubo. E eu gostaria de saber do senhor exatamente qual é o nível dessas ações ou quais são as outras ações. Uma das ações é justamente a parceria com a população, né? No sentido de diminuir os riscos de ocorrência. Então, quando você, por exemplo, coloca no estacionamento privado câmeras de segurança, de qualidade, sistemas de alarme, com sensor de alarme, quando você disponibiliza concertina nos muros, isso tudo dificulta. Então, o que nós temos que conscientizar a população é que a segurança pública ela é algo de todo, dever de todos também. Não tem como esperar que a polícia militar, que faz o policiamento preventivo, ela esteja em todos os lugares, em todas as ruas, e que a polícia civil consiga êxito em todos os casos. Isso em qualquer país do mundo nós não teremos. Então é um sistema todo que tem que ser adequado, né? E outras ações que eu digo que eu entrei na polícia no ano 2001, quando eu fui policial civil no Rio de Janeiro. A polícia era uma, hoje a polícia é outra. A polícia hoje ela precisa de tecnologia e precisa de parcerias também com a iniciativa privada. A gente não pode achar que tão somente a polícia trabalhando na sua ilha vai ter sucesso na investigação. Nós temos que criar canais de comunicação com os aplicativos, por exemplo, que são utilizados. Hoje existem vários termos de cooperação com os apps, né? Uber, Food, porque você tem que precisa investigar. Os crimes são praticados na internet. Nós temos que ter conhecimento da tecnologia e conhecimento de como funcionam os aplicativos para se dar uma resposta positiva.
Então, é nesse sentido que eu falei. Não pense que só a segurança pública, o agente público vai solucionar os problemas. Doutor, você está vendo aí no rodapé ali um telefone, esse telefone aí é para denúncia, o que é isso? Não, esse é o nosso telefone, denúncia é um 97, que é o 97 que é marcado como o responsável por receber todas as denúncias anônimas. Esse daí é da delegacia para informações, né? 26, reclamações, enfim, tudo, né? É o contato direto que tem com os titulares, com os delegados da unidade. Ok. Ô, Boca, me fala aqui o tempo aí, que eu estou meio perdido, que não sei se você falou para mim aqui, enquanto isso eu vou... Beleza. O senhor falava aí das cooperações, e aí eu ia perguntar justamente isso aí, os canais para que as pessoas possam denunciar, não é? Além de 197, esse que apareceu aí no rodapé, tem uma outra forma que a pessoa... O principal é o 97. Porque a pessoa às vezes fica com receio, puxa, eu vou denunciar, o negócio é perigoso, vai sobrar para mim. O que ele pode? O 97 ele é sigiloso, ele garante o sigilo total das informações. E nós avaliamos todas as denúncias que chegam para a gente. Nós temos equipes... E chegam muitas? Chegam, todos os dias. E a gente checa todos. Muitas vezes não há nada, porque... O carro às vezes está estacionado, por exemplo, há muito tempo na rua e aí chama a atenção do vizinho ali, eles nos acionam e a gente vai, checa e verifica se é realmente um veículo roubado ou furtado. Então fazemos diariamente esse tipo de serviço, 24 horas por dia. Como é que é a cooperação com a Polícia Militar nesse sentido? Porque a Polícia Militar também tem um trabalho até de inteligência, né? Chamado P2, que recupera veículos roubados também, não é? Existe uma cooperação, um trabalho conjunto ali, não cooperação propriamente, naquele sentido de estabelecer no papel, mas assim, um trabalho que no dia a dia é feito com... Existe um trabalho a nível de inteligência, né? Existe um sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que inclui policiais militares e civis. Então eles fazem algumas trocas de informações. Existe todo um sistema também de inteligência que permite, através dos núcleos, que você possa comunicar. O trabalho, ele é cada um dentro da sua perspectiva de trabalho, né? A Polícia Civil, ela faz o trabalho repressivo, que é pós-crime, a Polícia Militar faz o preventivo, né? Muitas vezes essas informações são importantes tanto para um quanto para o outro. As informações que eu produzo na delegacia podem servir muito para a Polícia Militar. Por exemplo, a questão dos furtos. Nós conversamos bastante com os comandantes das regiões onde estavam sendo praticados os furtos. A gente identificou modelos de atuação dos criminosos e passamos essas informações para a Polícia Militar e daí eles conseguiram até obter êxitos em algumas ocasiões, prendendo criminosos, recuperando veículos. Então a Polícia Militar faz um trabalho muito importante. A primeira resposta é da Polícia Militar. Quando há, isso aí é muito importante deixar claro e informar a população, tomou ciência do furto ou do roubo, imediatamente 190. Por que isso, Paulo? A partir dessa comunicação já vai sair o registro da ocorrência nas câmeras. E aí existe uma grande possibilidade de se interceptado esse veículo. Então o primeiro passo é o 190. Faz a comunicação no 190 e se desloca imediatamente a uma delegacia, a mais próxima. Mas, se possível, a DFVA, porque lá nós temos policiais preparados, temos um atendimento diferenciado, que a gente já tem a expertise necessária de fazer as perguntas certas. Então, esse é o procedimento padrão. A partir desse momento começa a investigação. Então, peraí. Houve a identificação do roubo, fui furtado, fui roubado. Aí o que eu faço? Registro BO. Primeiro 190. 190. Chama a Polícia Militar, porque ela vai dar a primeira resposta. Ela vai fazer o acionamento por rádio também, para que outras equipes fiquem em alerta, para que caso um veículo subtraído passe nas suas proximidades, seja abordado. E aí o criminoso seja preso em flagrante, por ter cometido o crime. Logo, a gente está cometendo crime ainda, na verdade. Então, é muito importante essa comunicação para o 90. Feita a comunicação, o 90,
se desloca para a delegacia. O deslocamento é posterior. Essa verificação, observação é a olho humano, porque assim, identificou, falou, ó, meu carro, um Hilux, final, placa não sei o que, aí já comuniquei à Polícia Militar, 190. Com a placa para e aí, quem que observa, não existe eu perguntando pelo seguinte, não existe um robô, não existe uma tecnologia que identifica... Sim, existe. Ou existe? Existe? Existe. Nós temos câmeras OCRs espalhadas Olha só. Câmeras OCR são aquelas câmeras que fazem leitura de placa. E quando a vítima faz o acionamento ao 190, imediatamente aqueles dados da ocorrência são registrados pelo atendente e já vão direto para o central, onde é colocado já inserido no sistema. E se bateu se passa esse veículo nessa câmera, vai ser acionado o alerta. Aí as viaturas já vão poder saber onde está passando para fazer a abordagem necessária e prender. E aí o resultado é muito positivo. A Polícia Militar, ela aprende bastante veículos, ela prende criminosos, ela faz um trabalho muito eficiente, muito importante, porque dessa apreensão, dessa prisão, vai iniciar uma investigação. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de Isso é integração. É. Isso é importantíssimo. Informação é tudo, né? Então, assim, por isso que eu gosto de entrevista, porque é o tipo de informação que você precisa saber. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo. Nunca se sabe. E mesmo que não ocorra com você, de repente ocorra com o vizinho, aí você já sabe como fazer, ó. 190, porque aí os dados já vão estar lá no sistema, daqui a pouco, antes de você abrir a boca, ou de fechar a boca, o seu carro já foi identificado, já foi localizado. Então, é importante saber disso, não é? Vamos para o intervalo comercial, mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, em 1 minuto, com o Dr. Gustavo Garcia, que já foi secretário adjunto de Segurança Pública, não é? Ele está aqui conosco no Opinião, que volta num instante só. Ok, estamos de volta aqui com o programa Opinião, nesta segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, hoje entrevistando aqui o delegado responsável pela DFVA, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, o Dr. Gustavo Garcia. Eu falei que foi adjunto, mas ele foi secretário também titular da Segurança Pública no governo de Mato Grosso, na gestão vê se você lembra. Do Pedro Táxi. Para testar sua inteligência, viu? O governo Pedro Táxi, que ele assumiu a titularidade da delegacia. Então já tem uma expertise a mais, uma bagagem a mais nesse negócio, sabe onde está descaído da mesa. Então, rapaz, você não escolheu bem o time para torce pro Vasco, mas o resto... Tô brincando, doutor, não vai me prender não, porque... Falar em prender, como é que está o armamento aí? Já todo mundo está com um armamento novo? Também houve uma grande evolução aí na questão do armamento. Foram entregues ano passado para todos os policiais da DFVA, acho que quase todos os policiais civis, eu acredito que todos, receberam as Glocks, um armamento muito bom, muito positivo. Coletes? Né? Coletes também. A estrutura está boa? Melhorando bastante. Material humano, como é que está lá? Eu perguntei isso antes de começar o programa. Hoje, como é que está o efetivo ali? Tem um concurso em andamento, né? Então, a diretoria da Polícia Civil está em tratativas com o governo para ampliar o efetivo tanto do interior como da capital. Mas enquanto isso temos que fazer, né? Eu acho que o efetivo não pode ser desculpa para a gente não fazer. Nós temos que aí criar meios para que dê respostas positivas e eficientes, né? Tem mais imagens aí, Boca? Vamos colocar mais imagens aí. Eu lembro que tem para a gente, se tiver imagens aí do trabalho, por exemplo, doutor, isso aí é o quê? É o preparativo, né, das isso operações, né? Isso daí. Isso aí já foi, Boca? Já foi. Vê se tem mais aquelas imagens estáticas, não necessariamente vídeos. Não tem? Não subiram? Se puder falar comigo nesse negocinho chamado ponto, eu fico aí. Aí são as apreensões, né, que eu falei sobre os pinos para embalagem. Isso aí dos pinos também já foi. Isso aí são maquininhas muito utilizadas hoje. São alguns... Só essas, né? Isso daí foram celulares que foram jogados
Professor, né, para não serem apreendidos. Buscas situações de busca e apreensão dos policiais. Enfim, trabalho cotidiano nosso, né? Uhum. E, em 2023 já houve operações? Se houve quantas? Porque o senhor falou que houve um tanto, né, no ano passado, foram várias. Já começou em termos de operações esse trabalho? Esse ano já fizemos 2 operações. Ano passado nós fizemos... Foram 6 operações. A cada 2 meses que é uma operação. Esse ano já fizemos 2 e nós estamos com mais delegados lá na unidade, né? E a equipe está bem motivada. Nós vamos continuar dando as respostas necessárias aí. Morenberg. Em abril de 2021 foi inaugurada uma nova sede para a delegacia e na oportunidade o senhor chegou a dizer o seguinte: o novo espaço da delegacia é um fator motivação para toda a equipe. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, exatamente para provocar, e provocar sempre no bom sentido, delegado. Pode-se quantificar esse fator motivação específico no rendimento da equipe da delegacia ou não? E se pode, qual o balanço que o senhor faz disso? Não, sem dúvida, você ter um ambiente limpo, um ambiente moderno, facilita, motiva ao servidor a trabalhar. Isso é muito importante. Mas tem que ser tudo um conjunto, né? Eu entendo que o que motiva é você ter a organização, você ter modelagens de processo para que você possa extrair o máximo de cada um, especialização nas atividades, né? A questão das lideranças é importante. Nós temos hoje líderes dentro da unidade lá, o chefe de operações, o Eduardo, a Silvania, escrivã, os delegados também, que estão extremamente motivados. E aí, se eles lideram com eficiência, se eles conseguem mostrar que a missão deles é algo que é dado por Deus, né? Que na verdade isso você serviu a população próxima é algo que é para poucos. Então, quando a gente deixa bem clara a missão para cada um, e lógico, no ambiente acolhedor, no ambiente que realmente seja condizente com atividades que eles executam, com armamentos também apropriados, tudo isso é um conjunto. Então o resultado não pode ser outro. Vai acabar sendo melhor a todo ano. E aí a gente acredita que o investimento na estrutura física do prédio foi determinante. E a sociedade, isso acaba repercutindo para a sociedade. Nós, Paulo, você tem uma ideia, nós recebemos por ano 2.000 veículos que são apreendidos no estado todo, que vão parar lá na DFVA, porque isso também é importante a sociedade saber. O veículo que é roubado em Cuiabá e Várzea Grande, recuperado lá na fronteira, pela delegacia de Pontes de Lacerda, ele vai ter que voltar à nossa unidade para a gente tirar a restrição que foi posta pela nossa unidade. Restrição de roubo e furto. Uhum. Aí nós expedimos uma carta precatória para essa delegacia lá de Pontes de Lacerda, eles encaminham o veículo para a gente. Mas tem que trazer o veículo aqui? Tem que trazer aqui para a gente fazer uma perícia para verificar se teve adulteração. Nós trabalhamos com a Politec praticamente do lado da gente, trabalhando dia a dia. Eles fazem a perícia e aí a gente faz a restituição definitiva para que seja regularizado, porque eles mudam a placa. Quando o veículo é apreendido, tem mudança da placa. Então tem que regularizar tudo isso, tem que fazer uma nova placa, tem aquelas formalidades administrativas. Se a gente não tem um espaço adequado para guardar esse veículo, o veículo fica sujeito aqui a depreciação, a furtos dentro do pátio, tudo isso. E hoje nós temos um ambiente lá seguro, com muro de 3 metros de altura. Estamos criando concertina, adquirindo concertina para quê? Para dificultar tudo isso. Todo hoje monitorado. São ações que vieram com investimentos e que repercutem para a sociedade. Doutor Gustavo, um assunto aqui que me incomoda muito, e já te perguntei isso da outra vez que o senhor veio aqui. Existe hoje um trabalho de investigação, ou se existem trabalhos de investigação constantes junto às empresas que vendem peças
porque estamos falando aí de furtos, né, de roubos, e já houve operações no passado da PJC que desbarataram aí quadrilhas, muitos empresários e comerciantes de peças usadas, não é? Como é que está sendo monitorado isso hoje aí? Sim, o ano passado, falando daquelas operações qualificadas, uma delas foi a Operação Tarântula. A Operação Tarântula eram furtos, eu acho que você deve lembrar, furtos que foram praticados no interior de condomínios de luxo. Subtraíam os carros de luxo. Esses veículos iam para um local onde faziam o desmanche. Depois desmanchados, esses veículos, as peças iam para uma oficina, para uma distribuidora. Então havia um empresário por trás disso. A gente chega no início da nossa conversa. Nós prendemos os executores dos furtos, os intermediadores, e prendemos o dono da oficina, o proprietário da oficina, o empresário, e está preso até hoje. Essa operação foi em setembro do ano passado. Já tem um tempo que está preso, os veículos sequestrados e as investigações continuam. As investigações não param. Isso é um exemplo. Teve outras operações que nós fizemos também em relação a autopeças e vamos continuar fazendo. Isso em relação a autopeças de motocicleta, autopeças de caminhões, a peças de caminhões, de veículos, ferro velhos, tudo isso a gente vai sempre dar resposta. Agora, evidentemente, tem todo um processo em tramitação, tem decisões judiciais que levam tempo para apreciação, né? Então, assim, eu vou fazer um pedido para o senhor aqui, e se eu estivesse em casa assistindo a entrevista, eu gostaria muito de ter essa informação. Que orientação o delegado responsável pela especialidade de roubos e furtos de veículos daria a quem tem veículo em casa e que de repente não achei na concessionária ou na loja de produtos originais, eu soube que lá na Carminho de Campos, lá em Várzea Grande, lá não sei onde, tem uma autopeça lá que tem essas peças aí. O senhor recomendaria ou não recomendaria? Que tipo de cautela a pessoa tem que ter? Deve evitar o ferro velho? Deve evitar essas lojas de peças usadas? Que orientação que o senhor daria? Na verdade, para comercializar peças usadas, essas empresas têm que ter autorização do Detran. E praticamente nenhuma tem. Então já começa errado por aí. Então o meu primeiro recado é para aqueles que comercializam as peças usadas. Não comercialize. Porque nós uma hora vamos bater na sua porta. Tenho certeza disso. Nosso trabalho é esse. Nós vamos cumprir nossa obrigação no seu devido tempo. Para aqueles que adquirem peças nessas empresas, vocês estão fomentando crime. Se o empresário não emite nota, é porque alguma coisa está errada. E aqueles que compram peças usadas sem origem determinada, podem estar cometendo também crimes de receptação e podem ser punidos. Então, além de você fomentar crimes graves como roubo, que a pessoa utiliza uma arma de fogo para subtrair um bem de um terceiro, que pode ser um parente teu, um familiar, você está fomentando essa atividade, você também pode estar incorrendo em crime de receptação. Aí vai depender se vai ser considerado dolosa ou culposa, no caso específico, né? Então, e está aí dentro daquela situação da participação na sociedade. A gente não pode querer uma sociedade sem crime se todo mundo também colabora com a prática criminosa. Entendeu? Então eu acho que é por aí que a gente precisa desse sistema todo funcionando melhor para a gente ter uma maior tranquilidade. Ótimo. Olha, eu queria continuar o papo, mas o tempo já voou, a gente tem que obedecer o nosso horário aqui, que é rígido. Eu agradeço ao delegado da Polícia Judiciária Civil, Gustavo Garcia, ex-secretário adjunto de Segurança Pública, ex-secretário titular de Segurança Pública, agora aí à frente da DFVA, que tem feito um trabalho exemplar, porque a gente traz aqui quando tem produtividade, quando a gente tem conversa na SECOM do governo, eles mostram para a gente lá os balancetes, lá as informações, e eu já ligo incomodando aqui o caríssimo Gustavo Garcia, e ele sempre de bate-pronto vem aqui. Obrigado, esse espaço continua a postos para bem
Gustavo Garcia é um dos 5 vascaínos que eu conheço. E tem gente que não gosta de piadinha de time assim, mas eu não resisto. Tô acostumado, mas cara. Eu sendo flamenguista, mas o vento tá mudando, hein? Ah, muda. Obrigado, boa sorte lá. 197, viu? Qualquer denúncia, e não vai parar com seu carro aí em rua calma, rua tranquila, escura, aí você vai estar pagando para ser roubado, né? Obrigado, e o espaço continua a posto para bem informar. Muito obrigado a todos os telespectadores, obrigado ao Nemec, Paulo, uma honra estar aqui com vocês. E quando precisar, estamos sempre à disposição. Legal. Amanhã, terça-feira, 21, teremos aqui entrevista com o vereador por Cuiabá, o Rogério Varanda. Tá falando, ele está começando agora, entrou no lugar do Juba do Guaraná, bora saber dos trabalhos dele, das propostas, enfim, e também falar sobre um pouco do momento que passa lá o parlamento, CPI, não sei o quê, da intervenção, e muito mais com o Rogério Varanda. Então é isso, fica bem, fica com Deus também.